Tá começando agora mais um Reportagem em Foco, o programa onde você ganha cada vez mais conhecimento. O nosso tema de hoje irá abordar a LGBTfobia. Nesse episódio, você vai ver como a LGBTfobia afeta a vida de muitas pessoas e que todas as formas de amar são válidas. Nós fizemos entrevistas com 3 pessoas. Ana Carolina, que é uma mulher lésbica e conta como foi sua jornada para a aceitação e chegar até aqui. Estela Calazans, uma mulher trans, que conta como é a sua luta diária com o preconceito. E Thay Lucas, uma pessoa não binária, que conta como ela luta todos os dias para lidar com o preconceito. Então, basicamente a orientação sexual ela vai sendo transformada com o passar do tempo. É como se fosse uma bússola que a gente tem, que ela indica por quem a gente vai sentir atração. Seja homem, mulher ou ambos os sexos, funciona mais ou menos assim. Uma vez no shopping aqui da cidade. Quer contar a história? Basicamente eu acabei dando um beijo numa ex-namorada minha e me expulsaram do shopping. Como eu não era assumida na época e tinha vários outros problemas em geral, eu preferi só sair do shopping mesmo e me destinar a outro lugar. Então, eu costumo conversar bastante, principalmente com meus familiares ou com pessoas próximas que demonstram esse tipo de conduta e mostrar que não é bem assim que funciona, tratar de outra maneira e mostrar as coisas, mais ou menos assim. Ridículo. É um termo que jamais poderia ser usado porque se não é doença não pode ter cura. Acho que tem que seguir firme, tentar buscar meios de encontrar pessoas que vão ajudar e apoiar. E assim, não desistir do que você é, porque a pior coisa é você se esconder por causa de outras pessoas. Basicamente, eu acho que as pessoas têm que se pôr no lugar das pessoas que estão sofrendo por isso e entender que não é uma opção, não é uma questão de escolha. A gente acaba nascendo de determinadas maneiras, assim como vocês héteros, nós homossexuais, e assim, respeitar todos acima de tudo, pra gente viver num lugar melhor. A LGBTfobia é o ato de repulsa ou aversão a membros da comunidade LGBT. O preconceito, muitas vezes, faz com que essas pessoas não possam viver em segurança e exercer o seu papel na sociedade. Além de discriminação, os insultos e violências físicas são constantes, que muitas vezes podem levar à morte. Algumas situações podem ter sido consideradas comuns por muitos anos, mesmo que causassem constrangimento e humilhação para as vítimas. Então, a orientação sexual é como a pessoa ela se vê, né? No meu caso, eu sou uma mulher trans, eu me vejo como mulher, eu me sinto uma mulher. E a orientação sexual é com quem ela se relaciona, pelo que ela sente atração, né? No meu caso, eu brinco que eu sou hétero, porque eu tenho atração por homens, mas é muito diversificado, né, o campo sexual. Tem mulheres trans que são lésbicas, pansexuais, né, assim como tem homens trans, né, que é aquela mulher que nasce biologicamente com sexo masculino, mas a orientação sexual dela é feminina, né, masculina, perdão, se vê como homem, e a orientação sexual é hétero também, né? Eu falo que o trans, ele é hétero, né? Porque gosta do sexo oposto. O transgênero é aquela operada, né? Que é toda plastificada, modificada, né? Que tem cirurgias plásticas e faz a resignação do sexo também, né? Operada. Nossa, muito preconceito. Já levei pedrada na rua, muito agredida verbalmente,
também. Recentemente teve um caso de uma transexual lá no Nordeste, num shopping, que ela foi colocada para fora do banheiro feminino. Eu também já passei por isso aqui em Teresópolis. Na época eu não processei, eu não tinha tanta informação, né, como nós temos hoje. Isso tudo é muito triste, é muito lamentável, muito, muito lamentável. Olha, o maior motivo de orgulho foi ter conseguir os direitos na justiça, né, dos meus documentos certificados. O meu motivo de orgulho é ver hoje na mídia, né, temos aí vários cantoras, drag queens, né, tá mudando. E eu me sinto muito orgulhosa disso tudo que a evolução é lenta, né, que está caminhando, que está melhorando, e eu faço minha parte, né. Eu queria dizer para essas pessoas que não tenham medo, né, que abram sua mente, converse com a família, seja amigo da família. Se não tem apoio da família, procurem nos amigos ou procurem um centro de referência, uma ONG, não sei. Mas não tenham medo, né? Saiam do armário sem medo. Senhores homofóbicos, vamos parar com isso. Homofobia, transfobia agora é crime. Vamos respeitar as pessoas trans, vamos respeitar a escolha de cada um. Pleno século XXI, né? Não existe mais, preconceito está fora de moda. Por favor, parem com isso, cresçam, evoluam e vamos todos serem felizes assim. No Brasil, o casamento gay foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011. Já em 2013, saiu uma resolução que permitiu os cartórios a registrarem casamentos homoafetivos. Sim, claro. O primeiro preconceito, né? A primeira fase do preconceito que a gente passa é o da família, né? Quando você não é aceito pela sua família, você tem muito medo da sociedade, porque se sua própria família não te aceita, a sociedade, então, quem dirá? Então, sim, já sofri preconceito em relação à minha orientação sexual. Para trabalho, enfim, meio acadêmico, né? Há pouco tempo eu passei por uma situação complicada por causa do meu nome social, que eu tive uma certa dificuldade na faculdade. A negação, sabe, de quem eu sou, do que eu sou, isso também é uma forma de preconceito. Enfim, já sofri muito na rua, as pessoas gritando sapatão, como se fosse um xingamento. E nós trouxemos esse termo e ressignificamos, né? Hoje a gente usa o termo sapatão como um grito de luta, sabe? Um grito de guerra, sabe? É isso. Então, a gente reage na rua, né? Lutando, manifestando, a gente reage estudando, a gente reage debatendo, a gente reage juntando coletivos, juntando forças. A gente reage resistindo, sabe? É o que é o mais importante, é unir e resistir, sabe? Mostrando que nós somos pessoas, seres humanos, que temos sentimentos e é isso. Total. Se eu pudesse escolher, eu seria sapatão. Entendeu? Eu não escolhi, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria ser. Porque é muito importante. Nós crescemos, né, numa sociedade que impõe a heterossexualidade o tempo inteiro, né? O tempo inteiro chama muito para a heterossexualidade. E quando você se entende como homossexual ou bissexual, enfim, você passa por uma negação muito grande dentro de você mesmo. Até você entender que é lindo ser quem você é, independente de qualquer coisa, né? É isso. Então, eu vou dizer o que significa pra mim. O orgulho LGBT nada mais é do que a manifestação
do orgulho mesmo de ser quem você é, por quem você é, e, sabe, por você mesmo. Eu tenho uma amiga que ela me ensina muito sobre isso, que ela é professora aqui na cidade, o nome dela é Carol Quintana até, e ela fala muito sobre isso, sabe, sobre a gente ter orgulho de quem a gente é, e conhecer a luta, sabe, para que a gente possa entender os nossos direitos, para que a gente possa, de fato, como eu posso dizer, compreender quem nós somos na sociedade, qual é o nosso papel na sociedade, que é o mais importante. O recado que eu deixo é: nunca deixem de ser vocês mesmos. É muito difícil, é muito complicado, principalmente com todo esse fanatismo religioso que nós vivemos dentro dessa sociedade cheia de falso conservadorismo. Mas não deixe jamais de ser quem você é, não se prenda, sabe? Seja livre, seja feliz, enfim, venha pro Vale, que nós estamos sempre de portas abertas. Eu gostaria, assim, se me permite, eu vou falar brevemente. Eu estou passando por uma situação em que os pais de uma amiga não a aceitam, e eu estou meio que estudando essa história da aceitação dos pais, e eu gostaria de falar para os pais, não para os LGBTs de fato, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando uma pessoa se entende como LGBT, né, de fato, a primeira coisa que vem, a primeira pauta, o primeiro questionamento é e seu pai? E a sua mãe? Eu queria dizer que o pai e a mãe, se eles nos amam de verdade, eles precisam entender que os filhos são pessoas que têm pensamentos próprios, que têm vontades próprias e que têm a vida própria. E que se é difícil para um pai e para uma mãe aceitar um filho LGBT, é ainda mais difícil para um filho LGBT se aceitar. É muito difícil. Você foi criado de um jeito, ou né, sua mãe lá, tipo, te criando como princesinha e tudo mais, e de repente você não é aquilo que ela queria. Mas é porque os pais não têm que querer nada sobre nós. Muito pelo contrário. Nós somos do mundo, nós somos nós temos nossos próprios pensamentos e vontades. Então, quando nos descobrimos LGBTs, a coisa que mais dói, pelo menos o que mais doeu em mim, foi a não aceitação da minha família, o julgamento, e achar que por eu ser sapatão e não binário, eu sou uma pessoa que não tem nenhum outro adjetivo a não ser isso, sabe? Então, isso é muito importante, que eu queria muito que os pais compreendessem, entendessem e amassem seus filhos LGBTs exatamente como eles são. É isso. Então, eu me considero hoje não binário, que a não binariedade é uma identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual. É quando você não se identifica nem com masculino, nem com feminino, e ao mesmo tempo com os dois, ou não necessariamente. Muitas pessoas não binárias se consideram um gênero neutro e usam, por exemplo, o artigo E, por exemplo, tipo, artigo não, a partícula, né? Por exemplo, um menine, sabe? Mas como eu acho mais fácil, eu refiro a mim mesmo no masculino, porque eu acho mais fácil para todo mundo. Porque eu tenho um corpo biologicamente feminino, mas me trato no masculino. É uma coisa que é uma contradição que eu gosto de dizer que é meio que filosófico para mim e para as pessoas, porque quebra essa coisa do binarismo, da binariedade, enfim, como quiser chamar. Quebra isso, sabe? Eu não preciso ser homem ou mulher, não preciso encaixar em um ou em outro. Eu preciso ser eu, e eu não me sinto nenhum dos dois e ao mesmo tempo os dois, sabe? Eu perpasso pelas duas vertentes. Na faculdade eu consegui o processo, eu faço letras na UFRJ, e lá eu consegui o processo, graças a uma professora que lutou do meu lado, e foi maravilhosa. Foi muito difícil, foram 3 anos tentando conseguir colocar meu nome social no sistema, e por um erro muito bobo deles, eu não consegui. Consegui só agora, em 2019.
A minha família não aceita meu nome social e nem o pronome ao qual eu me identifico. E é muito difícil pra mim isso, de verdade, porque é como se fosse uma agressão, sabe, pra gente. É a mesma... Você, sabe, tipo, é um nome que eu escolhi, é quem eu sou de verdade e eu não sou respeitado por isso. É o que eu falei aqui no começo, né? A negação da existência, sabe? Enfim, estou correndo atrás para a retificação, porque a retificação contempla os não binários. E aí eu vou, de fato, no meu registro, vou passar a me chamar Thay Lucas, como eu me chamo socialmente. A homofobia é a repulsa ou aversão aos homossexuais. O preconceito em muitas sociedades impede que gays possam exercer livremente a sua cidadania ou viver em segurança. Alvo de discriminação, são constantemente ameaçados com insultos ou agressões físicas que muitas vezes levam à morte. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. A pena será de 1 a 3 anos, além de multa. Se houver divulgação ampla do ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação de rede social, a pena será de 2 a 5 anos, além de multa. O pior acontece quando o preconceito se torna uma política de Estado. Em pleno século XXI, a prática homossexual é considerada crime em mais de 70 países. Em 8 deles, a punição para quem se relaciona com alguém do mesmo sexo é a morte. O sufixo ismo é usado para indicar patologias, bem como doutrinas e ideologias. Portanto, falar homossexualismo considera homossexuais as pessoas portadoras de patologias e distúrbios de natureza psíquica. Até o ano de 1990, a Organização Mundial da Saúde considerava a homossexualidade como uma doença e, por isso, entre a lista de doenças mentais estava o homossexualismo. Todos esses fatores nos fazem ter cuidado de não mais falar em homossexualismo, e sim homossexualidade. Esse foi mais um Reportagem em Foco. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.